por 2, ainda tem um tanque de combustível ultra compacto que funciona a partir de microfusões nucleares. Isso permite seu funcionamento em locais muito escuros ou debaixo da água em caso de suas reservas solares acabarem. Assim como nós temos um sistema nervoso central, que em X seria seu programa cognitivo, temos um sistema nervoso periférico, responsável pelo funcionamento involuntário do nosso organismo. Tipo fazer o coração bater, a gente respirar, os órgãos internos funcionarem, por aí vai. O sistema central de controle de X tem basicamente essas funções: manter tudo bem sincronizado para que seu programa cognitivo se preocupe somente em seu aprendizado constante. Quanto aos braços, X é equipado com o X-Buster ou Mega Buster 17. Pelo jeito foram 17 tentativas até encontrar um Buster ideal. É a arma nativa mais poderosa de X e pode concentrar energia solar em ataques poderosos. Quando não está em uso, o X-Buster toma a forma de uma mão. Também tem um dispositivo de amplificação que aumenta o poder destrutivo da energia concentrada no Buster e um sistema de variação de armas, possibilitando que X copie as armas de outros robôs. O processo envolvido nessa tecnologia é complexo, mas sabemos que é necessário ter contato físico com o inimigo. Por último, temos as pernas. Elas são providas de um sistema de estabilização por giroscópio para que X possa manter o equilíbrio nos mais diversos tipos de terreno, dos mais planos até os mais danificados. Também possui um sistema opcional de aceleração de emergência, chamado Dash, que X pode internalizar após fazer o seu primeiro upgrade. Como vimos na linha do tempo da coletânea Mega Man Zero, as armaduras foram feitas nesse meio tempo por Dr. Light e espalhadas pelo mundo de forma que só X poderia encontrá-las. Mas como Light sabia que X as encontraria? Bom, ninguém sabe. Talvez fosse intuição, mas depois de fazer um robô poderoso desse, surge a dúvida: o que será da humanidade se ele se tornar maligno? Essa dúvida perturbava Dr. Light constantemente. X era provido de uma mente capaz de fazer escolhas. Se há a possibilidade de escolhas erradas serem tomadas, há motivo suficiente para se preocupar. Assim, Thomas deixa para trás sua maior invenção e espera que o mundo esteja bem quando ela for ativada. 100 anos mais tarde, durante uma escavação arqueológica, um renomado profissional chamado Dr. Ken buscava encontrar algum registro fóssil que comprovasse sua pesquisa sobre a vida das plantas na era mesozoica, coisa de uns 200 milhões de anos atrás. Mas, infelizmente, não tinha encontrado nada, o que o fez mudar o local das escavações. Um certo dia, já no novo sítio de escavação, foram encontradas leituras eletromagnéticas um tanto estranhas, como se algo estivesse soterrado vários metros abaixo do solo. Após alguns dias de escavação, conseguiu encontrar de onde vinham as leituras. Era um laboratório. Investigando um pouco, ficou claro que aquele era o antigo laboratório de um famoso e renomado cientista que havia vivido há 100 anos, Dr. Thomas Light. Não demorou para que finalmente encontrasse a cápsula em que X estava. Ela tinha 14 metros de altura e 8 de comprimento, soterrada sobre os escombros do teto e ainda rodando algum tipo de diagnóstico. Alguns sensores perceberam sua presença e começaram a tocar uma mensagem previamente gravada por Dr. Light. Ela dizia o seguinte: atenção, X é o primeiro de uma nova geração de robôs capaz de pensar, sentir e tomar as próprias decisões. Entretanto, essa habilidade pode ser muito perigosa. Se X escolhesse quebrar a primeira lei da robótica, um robô jamais machucará um ser humano, os resultados poderiam ser desastrosos e eu temo que não vai haver força na Terra que possa pará-lo. Serão necessários aproximadamente 30 anos para comprovar que é seguro confiar nele. Infelizmente eu não vou viver para ver esse dia, nem tenho alguém que possa continuar meu trabalho. Por causa disso, decidi selá-lo nessa cápsula que vai testar os seus circuitos internos até que seja seguro considerá-lo confiável. Por favor, não mexa na cápsula até que esse tempo tenha passado. A existência de X representa grandes riscos, assim como representa grandes possibilidades. Eu posso apenas esperar pelo melhor. 18 de setembro de 2000XX, Thomas Light. Dr. Ken assumiu que já tinham se passado bem mais que 30 anos, então considerou ser seguro abrir. Depois de algum tempo em contato com X, ficou claro que não se tratava de um robô qualquer. As habilidades que tornavam X especial faziam dele quase uma pessoa, ao ponto de Dr. Ken dizer: às vezes eu não sei se eu tô falando com uma máquina ou com um ser humano. Ken seguiu as escavações no antigo laboratório de Light e encontrou uma literatura bastante grande sobre os projetos dele, anotações principalmente. Tudo que Light estava pesquisando era anos-luz à frente do seu tempo. Tudo isso levou o sortudo arqueólogo a pensar se poderia replicar a tecnologia de Dr. Light e criar uma completamente nova geração de robôs. Cerca de 6 meses se passaram até que finalmente Dr. Ken e X tenham completado o primeiro Reploid. Nome esse que passaria a ser usado para nomear todos os robôs feitos com base na tecnologia de X. Dr. Ken se impressiona com a força e inteligência de sua criação, relatando que teve até um debate com o robô. Mas nem tudo sai como a gente planeja e certamente Dr. Ken não fez os diagnósticos necessários para ter certeza da segurança dos novos Reploids. Mesmo assim, o vislumbre de um futuro próspero fez com que qualquer medida de segurança parecesse desprezível. Em pouco tempo, os Reploids estavam pelo mundo todo, até que alguns casos isolados de robôs causando problemas começaram a surgir. Alguns simplesmente apresentando mau funcionamento
comportamento, outros se tornando até violentos e causando feridos. Era um problema considerável. Por enquanto, tínhamos casos isolados, mas e se um dia os reploides se virarem contra os humanos? Com isso, o Conselho Internacional de Robótica fez uma reunião extraordinária para decidir o que seria feito com tais reploides. A opção de parar a produção foi descartada de início. Mesmo com tão pouco tempo, a humanidade se acomodou e dependia deles para tudo. Como as forças militares não eram eficientes contra os ataques dos reploides malignos, o jeito foi fazer um grupo de reploides para conter os seus semelhantes criminosos. Assim, os robôs causadores de problemas ficaram conhecidos como Mavericks e o grupo responsável por detê-los, Maverick Hunters. Com essa nova ordem, Dr. Ken ficou responsável por criar o líder dos Maverick Hunters. Assim surge Sigma, o reploide mais avançado já criado por Dr. Ken, e em questão de 2 meses a corporação Maverick Hunter se provou altamente eficiente, impedindo que Mavericks pelo mundo fizessem qualquer tipo de mal à humanidade. Ao mesmo tempo, Ken se preocupava com X. Ele apresentava alguns sinais de tristeza, sem saber ao certo seu lugar nesse mundo novo, ou até mesmo o que seu criador havia planejado para ele. Mas esse mistério logo seria resolvido. Não demorou para que o pior pesadelo da humanidade acontecesse. Aquele que era responsável por proteger, agora quer aniquilar. O famoso e respeitado Sigma simplesmente decidiu que os humanos eram um empecilho para a evolução dos reploides, ou seja, só em um mundo livre de humanos os reploides poderiam prosperar.